Bom, bem, Palmeiras oficializa a proposta pelo Danilo e vai colocar um zagueiro nessa negociação. Tem também o Luigi aí que pode estar deixando o Palmeiras, não deve ficar aí no segundo semestre. A gente vai atualizar vocês dessas duas notícias. É um vídeo mais rápido, chega junto, já sabe, né? Você conhece a gente, deixa o like, não vou tomar muito teu tempo. Você que não conhece, fica aí até o final do vídeo. Se você curtir aí sim, você deixa o seu like e se inscreve no canal. E vamos lá, que esse aqui é Jogo Rápido, quinta-feira à noite já, né, Erla? Vamos junto, já vamos com os dois pés no peito, né? Há muito tempo a gente não gravava 2 vídeos no mesmo dia, hein? Voltamos à programação normal, só o Brasil Tá eliminado vagabundo, que dá hein? certo. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vou falar de uma joia, né? Uma joia, pelo menos antigamente, era se considerado. Mas, enfim, falar sobre o Luigi, né? O Luigi que surgiu no Palmeiras aí, numa geração muito talentosa, né? Essa geração depois ali do Patrick de Paulo, Gabriel Menino e tudo mais, surgiu ali sempre com muita moral na base, sempre indo muito bem na base, só que agora ele tá aí numa lista de saídas do Palmeiras, tá? O Luigi tem 20 anos já, né? Já tem uma certa idade aí, já passou da idade do sub-20 também, né? E ele chegou aí até ser em algumas oportunidades titular lá no começo. Se não me engano, inclusive o primeiro gol do ano foi dele, né? Contra a Portuguesa. Enfim, ele chegou a ter mais oportunidades lá no Paulista, depois aqui também na reta final do primeiro semestre, especialmente quando o Palmeiras começou a ter que mexer muito no time por causa de lesão, por causa de convocação, um monte de coisa. Só que, né, foi perdendo espaço, né, perdendo cada vez mais espaço. Quando teve oportunidade, não aproveitou. E aí, agora, o staff do jogador tá buscando um projeto interessante para ele, um novo clube, para que ele possa sair do Palmeiras, né? E assim, em 2026 ele participou de 18 jogos, mas ele fez só 2 gols e nenhuma assistência, né? Então os números, né, além do desempenho, os números também mostram que o Luigi não foi nada bem aí. E, assim, eu acho que ainda é capaz de ir para algum lugar, ainda ir muito bem, mas jogar no Palmeiras a gente sabe que não é só jogar bem, né? Inclusive ele fez um golaço no jogo treino aí, mano, deixou 2 no chão e tal. Mas na hora ali no profissional não vingou, né? Pô, cara, realmente uma pena, né? Porque ele surgiu aí, o moleque fez a base inteira no Palmeiras, era muito promissor realmente. E aí você tem realmente o que você comentou, né, cara? Pode acontecer do jogador ir para outro clube e ele ficar muito mais leve, que é o caso do John. Vocês sabem que jogar no Palmeiras, o cara tem que ter um mental de titânio, né? Até porque a gente corneta pouco, né? O cara tem que ter um mental de aço. E aí, realmente, quem sabe indo para outro clube aí, mas não tá nos planos do Palmeiras pro segundo semestre, é que o Palmeiras consiga fazer um bom valor por ele, porque tá valorizada a base do Palmeiras, né? Tá com como é que fala? Um benchmark muito bacana aí a base do Palmeiras, tá muito bem vista no mercado. Quem sabe o Palmeiras não consiga negociar bem, né? Acho que isso é essencial, mas não adianta, não virou, né? Não teve como. Você tá Não. tentando pra caramba e não adianta, né? Se eu fosse jogador e não fosse muito pica, eu jamais ia jogar no Palmeiras. Nem se eu fosse revelado. Eu ia falar pro meu staff, gente, eu jogo bem e tal, mas vocês já viram essa torcida aqui? Manda pra algum lugar, faz dinheiro pro clube, é difícil, Cara, né? eu fico com esse receio, sabia? Eu vejo meu moleque batendo na bola lá, fazendo cada golaço, driblando todo mundo, aí os caras falam, esse aí vai jogar no Palmeiras. Aí eu falei, cara, eu não sei se é bom não, tá acredita? Sei se é bom não. Manda direto pro Chelsea, já tá bom já. Quero ver você falar mal dele nos vídeos aí, vai ser Vai complicado, hein? tentar. Ai, cara. Mas é isso, ó, rapaziada. Antes a gente ir pro próximo assunto aí, que é, eu sei, o mais aguardado, tem um recado importante, um recado legal para vocês aí, para você que é apaixonado por futebol. Pega o seu celular aí, ó, QR Code na tela, baixa o aplicativo da KTO, tá? Aplicativo aí para quem gosta de futebol, para acompanhar os jogos aí, para ficar tudo por dentro de estatística, retrospecto do time, né? Os confrontos e tudo mais, fichas dos jogadores, tem muita informação e agora nessa reta decisiva aí da Copa também pode ser bem útil, né? Pode ser bem legal para vocês. Hoje teve jogão aí, a França classificou, amanhã tem 2 jogos, então Brasil saiu da impressão que acabou, mas não acabou. Tá rolando muita coisa ainda e logo volta o Brasileirão, né? Mas vocês estão ligados, né? Papo sério aqui, a aposta é entretenimento, não é uma renda, não é um jeito de ganhar dinheiro, é diversão e lembrando sempre apenas para maiores de 18 anos de idade, tá? Sempre com muita responsabilidade e é só escanear o QR Code aí na tela ou o link fixado no comentário e você baixa o aplicativo da KTO. É isso, KTO, tamo junto. E vamos falar aqui agora do Danilo, que vocês estão esperando de verdade, né? O que aconteceu? O Palmeiras foi com tudo pelo Danilo e oficializou aí a proposta, né? Tá saindo agora aí nos principais portais aí. Mas para fechar para vocês aqui rapidinho, o que acontece? Essa informação aí que tá rolando agora, o Palmeiras fez uma proposta de
120 milhões, cerca de 120 milhões de reais para contratar o Danilo. E não é só grana, tá? O Palmeiras ainda ofereceu também o zagueiro Naves. Vocês lembram do Naves, zagueirão que jogou aqui, estava em Portugal. Ele está emprestado, né, na verdade, ao Alverca de Portugal, onde ele jogou bastante. Então é dinheiro mais o jogador. É uma proposta robusta do Palmeiras, pensada para agradar o Botafogo. Fica dentro do que o Palmeiras estava esperando fazer inicialmente, e o Palmeiras, imaginando que o Botafogo ia pedir mais por causa do fator Copa do Mundo, da convocação Copa do Mundo, o Palmeiras insere um jogador, ao invés de pagar os 30, 35 ali que o Botafogo estava pensando, né? E esse cenário completo, qual que é? Essa proposta, ela já está com o Botafogo alguns dias, já tá com eles, mas não teve uma resposta ainda. O Botafogo tá analisando, tá avaliando o Danilo. É a única movimentação do Palmeiras no mercado, inclusive é isso que me preocupa também, porque, lógico, é um baita de um jogador, mas a gente precisa olhar para as laterais, né, cara? O Palmeiras tá, bem dizer, sem lateral. Tu olhou o Kelvin, tu viu o jogo treino do Kelvin, tá complicado. Então, o Palmeiras precisava olhar para as laterais. E hoje, a prioridade total do Palmeiras é o Danilo, é o foco absoluto da diretoria, e não tem plano B, é o Danilo e ponto. E por que o Palmeiras é favorito nessa negociação? O Danilo cresceu aqui, né? Jogou um absurdo, tem três temporadas basicamente, em 2020, né, 2 a 3 temporadas, e ele ganhou muitos títulos aqui no Palmeiras, e essa identificação aí pesa muito numa negociação, porque você tem também o Flamengo, e ele não tem nenhuma proposta ainda grande da Europa, mesmo que ele ainda sonhe com a Europa, se for para ficar no Brasil, o coração dele pende pro Palmeiras, né, pende agora pro Palmeiras, mesmo ele estando no Botafogo, e essa é a vantagem que o Palmeiras tem. Então hoje o Palmeiras fez a parte dele, colocou 120 milhões no Danilo, né, na mesa, mostrou que quer muito jogador, colocou mais um aí agora em negociação também, que é o Naves, né, em termos da troca, e agora depende do Botafogo aceitar, cara. O Botafogo, logicamente, esperava faturar mais aí, uns 40 milhões de euros, né, por causa da Copa, mas a Copa discreta do Danilo, ela derrubou essa expectativa do Botafogo. E agora eles vão ter que ser realistas com o contexto. Você não vai chegar pagando, sendo que o cara nem jogou, né, é uma coisa precificada errada. O Danilo estaria precificado errado. E se o Botafogo topar, né, nesse caso, o filho pródigo voltará para casa aí para reforçar o meio-campo do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Vale sempre lembrar para vocês, né? Seria uma contratação, a contratação do ano, digo eu, e seria, vamos lá, né? John Arias, Vitor Roque, mais o Danilo, seria mais uma contratação aí em nível europeu. E pega o que esse time ficaria chato, hein, meu irmão? Ó, você teria Marlon Freitas, Andrés Pereira e Danilo. Olha que qual que você fala, ó, sinto muito, mas você não vai jogar desses três. Você imagina você falar para um desses três. E ainda você tem Paulinho voltando, você tem o Vitor Roque 100%, você tem o Flaco que não deve ser vendido. E esse time vai ficar nojento no bom sentido, né, cara? Eu acho que finalmente, pelo menos no papel, vai ser o melhor elenco do Brasil, né? A gente já meio que discute, né? Se vê o Danilo ainda, mas no papel, né? Não significa ter o futebol, tá conversa. Mas assim, até para complementar, até o vídeo anterior que a gente falou sobre transfer ban do Botafogo, porque depois que a gente soltou, a FIFA suspendeu 3 transfer ban do Botafogo. Você fala, então acabou, agora tá tranquilo. Não, eles ainda tem mais 2. Só que é o seguinte, né? A FIFA suspendeu esses transfer ban aí, porque o Botafogo tá entrando na questão de estar já, né, em processo de recuperação judicial, então isso tem a ver, a FIFA suspendendo isso, entendendo que o clube está em recuperação judicial, então, ao que tudo indica, deve cair os outros transfer bans também, e aí para poder realmente, se trocar, né, se o Naves formar moeda de troca e tiver transfer ban, não faz sentido para ele, que não tem como eles registrar o jogador, mas, pelo que tudo indica aí, eles devem ter esse transfer ban tirada aí eles conseguem registrar o Naves sem o menor problema também. Então, assim, até aqui tá tudo caminhando muito até as tretas do Botafogo estão se resolvendo para que o Danilo possa vir pro Palmeiras, né? Acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas eu, né, particularmente sou confiante, vamos ver, né? Aqui olha, mesmo. Se eu fosse arriscar, cara, eu arriscaria que o Botafogo vai rejeitar. Arriscaria que o Botafogo vai rejeitar para o Palmeiras subir a proposta e manter o Naves ainda. Porque é difícil um time aceitar de primeira, né? Eu Sim. acho bem complexo numa negociação e complicado, né? O time aceitar a primeira proposta logo de cara. Lembrando da situação do Botafogo que você bem citou. Eu acho, inclusive, cara, que seria a primeira vez que eu não reclamaria de jogar com 3 volantes.
Cara, muita qualidade, né? Inclusive, pode ser. A gente viu o Danilo ali no Botafogo sendo quase um 10, né? Participando muito ali com o Montoro e tal, fazendo muito gol, tava entre os artilheiros do brasileiro aí. Então, dá para jogar os três de boa, assim. Aí, segurar um pouquinho o Andrés também, né? Para o Andrés não ter que ficar fazendo duas, três funções no jogo. E deixa o Danilo solto ali, joga demais, né, cara? Pelo amor de Deus, esse moleque aí de volta. Eu lembro que no Palmeiras ele não fez tantos gols, mas eu lembro que ele teve uma fase artilheira ali de fazer gol em clássico e tudo mais também. Então, o moleque é muito bom, velho. Ele é absurdo, motorzinho. Enfim, deixa nos comentários aí, senhores, o que vocês pensam a respeito. Pagariam? Lógico, o Botafogo pode subir essa proposta, né? Subir a pedida, na verdade, e rejeitar essa do Palmeiras. Mas deixa aí nos comentários, lembrando que o Palmeiras também precisa de lateral, né? Tem outras posições carentes aí, mas que seria um reforço absurdo, seria. Deixa aí nos comentários, você também falou do Luigi, opina aí, que é muito importante pra gente. É isso, Orla. Obrigado mais uma vez. É isso aí, boa noite para todo mundo aí. Bom, chegou sexta-feira já, né? Bom final de semana para todo mundo. É isso, tamo junto. O que você vai comer aí hoje? O que Cara, tem eu bom aí? acabei de jantar, cara. Eu comi um contrafilézão bem caprichado e arroz e feijão, que pra mim é a melhor refeição do mundo. Tá bom demais. Eu vou na pizza. Hoje não tem como, não. É isso. Valeu. Falou.